Pronto, a partir de agora, pessoal, nós estamos gravando, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Vamos dar início, então, à nossa aula, tá bom? Prazer imenso ter vocês aqui. E a nossa aula, como eu tinha falado inicialmente, a nossa aula hoje é a respeito da teoria dos precedentes. Então, eu geralmente eu tento fazer essa aula imediatamente após a aula sobre Constituição e Processo, até para que a gente mantenha aqueles princípios constitucionais processuais da Constituição e possa aplicá-los já nessa aula subsequente, tá certo? É uma aula aparentemente, assim, de forma mais simples, e a gente meio que encerra o primeiro bloco da primeira etapa, tá bom? Porque a gente vai começar a falar agora de ações. Então, falar de elementos da ação, falar de teoria jurisprudencial, aliás, jurisdição e tudo mais. Mas vamos encerrar esse primeiro bloco, tá bom? Da matéria em si, e na próxima aula já inicia realmente a parte de ação em si. Então, nesse material aqui, deixa eu colocar a tela inteira. Pronto. Então, hoje eu vou pensar para vocês um conteúdo muito importante, tá bom, pessoal? Relativo ao nosso novo Código de Processo Civil, que é realmente a teoria dos precedentes e a ideia de direito jurisprudencial. Ela foi muito controversa durante algum tempo, tá bom? Mas hoje em dia é uma coisa bem normal. Então, se você comprou, por exemplo, o Vademecum, você comprou o Vademecum da Saraiva ou outro Vademecum qualquer, você vai perceber que todo Vademecum dá uma atenção muito grande às súmulas e às decisões judiciais. Então, isso realmente faz parte. Começou a ser introduzido no direito brasileiro no início desse século, basicamente, mas se tornou realmente uma prática. Então, você tem súmulas do STF, você tem súmulas do STJ, você tem os precedentes, você tem as decisões judiciais nas quais você precisa estar atento o tempo inteiro, e isso tem se tornado cada vez mais consolidado dentro das decisões dos tribunais. Então, a lei não é mais unicamente a fonte do direito em si. O que para nós, e aí depois vocês vão ter as críticas de vocês, tenho certeza, o que para nós representa uma grande mudança, porque o nosso direito sempre foi um direito ligado à legislação, ligado ao civil law, ou seja, ligado ao direito, ao código em si. E aí, antes da gente começar a falar, então, as teorias dos precedentes, eu queria falar para vocês a respeito de duas tradições jurídicas. Então, o direito, por exemplo, ele é particular para cada país. Então, cada país tem o seu direito. Existe o direito brasileiro, existe o direito uruguaio, existe o direito americano. Então, se você, por exemplo, é uma desvantagem da nossa profissão, né? Se você, por exemplo, é advogado no Brasil, você entende o direito brasileiro. Mas se você vai para um outro país, você vai precisar submeter a um período de estudos, submeter as provas aos exames de lá, para realmente ver se você conseguir se adequar a esse país e aprender o direito desse país. Então, nós temos essa desvantagem, digamos assim, na nossa ciência, porque realmente o direito muda de país para país. E cada país adota um tipo de tradição jurídica. No caso do Brasil, nós temos uma tradição que é chamada de civil law, que é exatamente essa palavrinha que vocês estão vendo aqui, civil law, tá certo? Onde tem a bandeira brasileira, que significa basicamente um direito ligado ao civil, ligado em regra, aos códigos. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, eles chamam o nosso sistema jurídico de direito napoleônico, porque o nosso direito ele se fundamenta basicamente em códigos. Então, nós temos o Código Penal, nós temos o Código Civil, nós temos um Código tributário, exatamente como quando Napoleão assumiu o governo da França. Ele criou lá o Código Napoleônico, de 1804. E isso acabou se transformando numa espécie de tradição, então, jurídica. Para fazer o direito, a gente precisa ter um código. Então, para ter o direito tributário, a gente precisa ter um código de direito tributário. Para ter um direito civil, a gente precisa de um código de direito civil. Os países que adotam essa estrutura, tá certo? Como a Alemanha, por exemplo, a própria França, o Brasil e vários países da América Latina, em grande parte adotam o modelo civil law, ou seja, um modelo realmente de direito, onde o direito é fundamentado em códigos. Isso faz parte realmente da nossa tradição jurídica. Mas existe uma outra tradição jurídica, que é chamada de common law, certo? Common law vem meio que a ideia do direito em inglês, que é a ideia do common sense, ou seja, a ideia do bom senso. E aí o common law seria uma outra tradição que
em regra, não se fundamenta em códigos. Eles não têm, se pegar o direito inglês, por exemplo, o direito inglês sequer tem uma Constituição. Eles não têm uma Constituição material como nós temos, mas eles se fundamentam em decisões judiciais, são chamados precedentes. Então, essa tradição do common law é uma tradição fundamentada, basicamente, tá certo, nas decisões judiciais passadas. Então, um advogado que tenta atuar, que atua numa zona de common law, tá certo, num país como os Estados Unidos, como a Inglaterra, por exemplo, esse advogado, esse jurista vai ter que estar atento às decisões judiciais passadas, vai ter que estar atento às decisões dos tribunais. Então, isso basicamente é o sistema common law. É um sistema bem restrito, se você pensar, ele meio que se mantém nas zonas de língua inglesa, nos países mais de língua inglesa, tá certo? O civil law é muito mais comum, mas o que a gente tem visto no Brasil é que o Brasil tem cada vez mais adotado ideias do common law, ou seja, importado basicamente ideias do direito americano. Isso no Código de Processo Civil de 2015 se transformou numa coisa muito mais patente. O Código de Processo Civil de 2015, ele recebe, vamos dizer assim, ele toma para si diversas práticas do direito americano. Se falou até numa espécie de americanização do direito brasileiro, quando o Código de Processo Civil foi publicado em 2015, ou seja, o direito brasileiro está cada vez mais americanizado, o pensamento era esse. Porque passou-se a dar uma atenção muito grande aos precedentes judiciais, às decisões judiciais anteriores. E a lei, não é que a lei se transformou, deixou de ser a principal fonte do direito brasileiro, isso não é verdade, a lei continua sendo a principal fonte do direito brasileiro. Mas a jurisprudência, as decisões dos tribunais passaram a ter um peso muito grande nas decisões dos tribunais e especialmente no fortalecimento das súmulas, ou seja, são decisões já acordadas pelos tribunais superiores, especialmente o STF, e qualquer processo que de alguma maneira se adeque àquela súmula, ele nem chega no STF, ele vai ser julgado de acordo com a decisão que o STF já tomou. Esse tipo de prática é normal nos países de língua inglesa. No Brasil, nós ainda estamos tentando nos acostumar, mas para eles funciona de uma maneira, de certa forma, tão bem que o número de processos nas cortes judiciais acaba sendo muito reduzido. Pra vocês terem uma ideia, a Suprema Corte Americana hoje deve ter em torno de 82, 89 processos. A Corte Brasileira deve ter em torno de 5.000 processos para cada um dos ministros do STF. Então, é realmente, assim, assustador você imaginar a diferença em si. Mas a grande vantagem desse sistema common law é exatamente esse, a provável redução de processos a longo prazo, tá certo? A gente tem críticas, mas só para explicar para vocês o que seria cada uma dessas coisas. Então, civil law é o sistema que nós temos no Brasil, common law é um sistema dos países saxões, especialmente os Estados Unidos, a Inglaterra. No civil law, a gente tem basicamente o direito vindo dos códigos, então, Código Civil, Código Penal, por aí vai. E esse país da common law, o direito vem das decisões judiciais, dos precedentes judiciais. Tá bom, pessoal? Nos Estados Unidos, por exemplo, uma coisa interessante, não tem um código penal ou um código civil para todo o país. Cada estado tem o seu código penal, cada estado tem as suas legislações específicas. Então, se você muda de um estado para outro, você vai ter que se adequar com aquelas legislações. E o exame de OAB dos Estados Unidos também é por estado. Então, se, por exemplo, você é advogado nos Estados Unidos, você pode fazer o exame da OAB para o estado do Tennessee. Você só poderá advogar no estado do Tennessee. Se você quiser ir para um outro estado, você vai ter que fazer uma outra prova naquele outro estado. É muito mais complicado, né, pessoal? E a prova, ela se repete a cada 5 anos. A cada 5 anos, você tem que fazer um novo bar exam. Então, é bem complexo. No Brasil, a gente faz se passar é para a vida toda, você é advogado para a vida toda, né? Não precisa fazer um outro a cada 5 anos. Então, basicamente, algumas considerações a respeito do que seria esse civil law, ou lei civil, ou lei do direito civil, tá certo? O direito, nesse caso, aí você vai ter um sistema jurídico em si, um ordenamento jurídico muito bem esquematizado. Esse ordenamento jurídico, ele tem a lei como principal fonte,
Então, necessariamente, o juiz ele vai recorrer primeiramente à lei e depois às outras fontes do direito, depois ele pode pensar nas decisões judiciais dos tribunais, dos seus colegas, tá bom? O sistema civil law, uma curiosidade, ele é o mais disseminado no planeta. Então, assim, basicamente a Europa inteira, menos a Inglaterra, né? Tirando a Inglaterra aí da história, América Latina, Oriente Médio e mais ou menos 50% da África, né? E aí se destaca, acho que o país que não tem civil law seria a África do Sul, que foi colônia inglesa, mas o restante, na maior parte, tem o civil law em si, tá certo? E a organização do direito em códigos, de fato. Então, se fala muito, por exemplo, do direito no Brasil e dessa produção legislativa intensa que nós temos em relação a códigos. O Brasil tem código para tudo, literalmente, né? Uma coisa que para outros países não é muito, não é uma coisa que eles consigam imaginar, ou viabilizar, ou pensar. Você imaginar um país como a Irlanda, por exemplo, tem 4 milhões de habitantes. É um país que se fundamenta também no common law, ou seja, no sistema de decisões judiciais. Eles não veem necessidade, por exemplo, para fazer necessidade de terem ou de produzirem um código penal específico, né? O common law, nesse caso, de lei do direito comum ou lei comum, tá bom, pessoal? Baseado mais ou menos nessa ideia do common sense, ou seja, das decisões judiciais são tomadas a partir do senso comum. Então, nesse caso, você vai ter aí a lei e a jurisprudência ao mesmo tempo. Uma coisa importante é que seja dita, né? Não é o fato do país utilizar o common law que ele não vai ter códigos. Ele pode ter códigos, tá certo? Mas o código não é a principal fonte do direito em si. Então, a jurisprudência, os precedentes é que serão, de fato, a principal fonte do direito, tá bom? Mas, professora, o que viria a ser... Acho que eu estou ouvindo alguma coisa aqui. Deixa. Não estou tranquilo. Mas, professor, o que viria a ser, então, jurisprudência? Não, eu saí daqui. Deixa eu espelhar a tela novamente para vocês. Desculpa, pessoal. Enfim. Então, acho que deu certo. Mas, professora, o que vem a ser, de fato, jurisprudência? Tá certo? O que é... que a senhora está falando aí de decisões judiciais, está falando de jurisprudência, falando de precedente, o que é cada uma dessas coisas, tá bom? É importante que a gente explique para que fique bem claro para cada um de vocês. E é uma coisa que às vezes é confusa até para advogado graduado. Advogado graduado se refere a precedente como jurisprudência, a jurisprudência como precedente, tá bom? Quando eu falo de jurisprudência, tá certo, pessoal? Realmente estou falando de um conjunto de decisões, e são decisões sempre dadas no mesmo sentido. Então, as decisões, quando eu falo de uma jurisprudência, eu estou falando sempre de um conjunto. Ou seja, eu vou ter ali um grupo de decisões judiciais que já foram dadas a respeito de um tema, tá certo, pessoal? Sempre no mesmo sentido, sempre com uma mesma decisão, e isso vai formar uma jurisprudência a respeito do assunto. Então, quando eu falo, por exemplo, em relação, no caso, acho que um dos mais comuns foi o caso do nepotismo, que acabou depois virando súmula, né? Mas eu vou citar como conjunto de jurisprudência. O nepotismo, várias ações foram e chegavam nos tribunais superiores, especificamente no STJ, e as decisões eram sempre as mesmas, ou seja, você não poderia considerar válido a nomeação de uma pessoa com uma relação de parentesco com o nomeante. E aquele conjunto de decisões formou jurisprudência. Então, você sabia que se você levasse o processo para o STJ, aquele processo, com toda certeza, iria ser deferido, ou seja, o STJ iria considerar os casos de nepotismo, ou seja, os casos de nomeação de pessoas com parentesco, com o nomeante, situações inconstitucionais, situações ilegais. E esse conjunto de jurisprudência se tornou tão consolidado que ninguém nem discutia mais. E ninguém mais nem entrava com o processo, porque todo mundo sabia que quando chegasse no STJ, a decisão já estaria tomada. Então, você forma uma jurisprudência a respeito do assunto, tá certo, pessoal? Professora, quantas decisões é necessário que
para que você considere que haja uma jurisprudência? Não tem um número, de fato, mas é importante que haja uma jurisprudência robusta, ou seja, um conjunto de decisões muito claras no mesmo sentido. Às vezes você não tem muitos casos, né, mas você tem sobre o mesmo assunto, mas as decisões são muito... Vocês estão ouvindo esse barulho, pessoal? Deixa eu ver o que foi que aconteceu. Deixa eu ver, acho que deu certo. Parou. Todo mundo me ouvindo direitinho? Eu estava ouvindo um barulho. Tranquila, né? Obrigada. Deixa eu continuar. Acho que deu certo, né, pessoal? Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Não consegui identificar. Deixa eu continuar, então. Nossa. Voltando aqui. Professora, quantas decisões, então, são necessárias para que se forme jurisprudência a respeito de um assunto? Não existe um número, né, como eu estou falando para vocês. Mas a jurisprudência, ela tem que ser robusta, ou seja, talvez você não tenha tantos casos, mas os casos que foram levados ao Poder Judiciário tiveram a mesma decisão. Isso é uma jurisprudência, isso forma jurisprudência, tá certo? Então, um exemplo muito interessante, por exemplo, foi a respeito do caso de uma doença chamada atrofia modular espinhal, se eu não me engano, acho que esse é o nome, que a sigla é AME. Essa doença é uma doença que ela, infelizmente, né, ela atinge especialmente crianças recém-nascidas, é uma doença congênita e a criança, ela precisa tomar um determinado medicamento até 2 anos de idade. Depois de 2 anos de idade, infelizmente, se ela não tomar esse medicamento, não tem como ela se curar. É uma doença muito complicada, e o mais complicado de tudo, com toda certeza, é que esse remédio é um dos remédios mais caros do mundo. Então, é um remédio que custa em torno, se eu não me engano, em torno de 2 milhões de dólares. Então, é muito dinheiro, tá certo? E muitas pessoas ingressaram, os pais que tinham seus filhos com esse problema, ingressaram com ações judiciais. Algumas delas chegaram até mesmo ao Supremo, se eu não me engano, 2 ações. E a grande discussão era a respeito da reserva do possível, ou seja, se o Estado deveria ou não comprar esse medicamento, pegar 2 milhões de dólares, em torno quase 10 milhões de reais, aí para comprar um medicamento para atender uma única criança. E, claro que a discussão é muito maior do que isso, mas não haviam muitos casos, havia 3 casos, 4 casos no máximo, acho que 2 chegaram no Supremo. Então, você percebe que não era o número de casos, era a jurisprudência em si. Então, se eu tenho 4, como a doença não é muito comum, então você tem ali 4 casos, mas esses 4 casos já formam jurisprudência, porque você não vai encontrar mais casos a respeito de uma doença tão rara. Então, você já tem ali a formação de uma jurisprudência nesse sentido. Mas uma jurisprudência que seja no mesmo sentido, que seja robusta, que seja clara, tá certo? Que as decisões sejam, não vou dizer idênticas, mas que sejam realmente dadas com a mesma resposta, tá certo? Deferido ou indeferido. Então, a jurisprudência é um conjunto. E o precedente? O precedente é uma decisão judicial, tá certo? Então, quando uma decisão judicial é dada, ela vai se tornar um precedente. E esse precedente pode ser utilizado para os outros casos que sejam semelhantes a esse. Então, conjunto, jurisprudência. Uma decisão judicial, estou falando de um precedente judicial. Então, quando um juiz, por exemplo, dá uma decisão relativa, sei lá, direito tributário, essa decisão, ela é um precedente que eu posso utilizar em outros casos. E à medida em que várias decisões sejam dadas, vários precedentes de vários juízes sejam dados, tá certo, pessoal? Formando ali do mesmo sentido, eu vou ter a formação de uma jurisprudência. Então, eu diria que uma jurisprudência seria um conjunto realmente de precedentes, ou seja, um conjunto de decisões dadas no mesmo sentido, tá bom? Então, precedente unitário, jurisprudência conjunto. Uma decisão judicial é a interpretação que esse juiz pode dar para uma lei aplicável a uma determinada situação. É muito interessante isso, pessoal, porque os juízes eles podem dar a mesma decisão judicial para você. Ou seja, a decisão é essa, deferido ou indeferido. Mas a interpretação que ele dá para cada caso pode ser diferenciada. E uma interpretação diversa, né,
mesmo dando um mesmo resultado, ela pode abrir caminhos para que você leve a decisão mais adiante, mais acima. E a partir daí você vai formando mais precedentes, até que se forme de fato uma jurisprudência. Mas hoje em dia a gente até, como advogada, a gente até sempre fala. É muito interessante quando você pega uma sentença judicial, onde o juiz ele se dá o trabalho de explicar de forma muito direta, muito específica, por que foi que ele decidiu aquilo. Porque o que a gente vê muitas vezes são as decisões em bloco, especialmente nos tribunais. Então, vai assistir uma sessão ali do Tribunal de Justiça, você percebe que os desembargadores, muitas vezes, eles votam em bloco. Então, você percebe que tem vários casos ali no mesmo sentido, a decisão é basicamente a mesma para todos, só se repete ali a sentença e o juiz assina e coloca os dados de cada um dos processos. Mas, realmente, quando o juiz se dedica a pegar o caso e o que é perfeitamente compreensível, pessoal, considerando o volume de processos que eles recebem. Mas é muito interessante quando você percebe que o seu processo não foi julgado em bloco, que a decisão judicial que saiu para o seu processo não é a mesma de outros 500 processos, ou seja, que o juiz realmente se dedicou a estudar, a explicar, a entender as razões e dar uma interpretação correta, uma interpretação realmente atenciosa aquela causa que você trouxe para o Poder Judiciário. Então, isso é muito interessante, muito importante. E a súmula, tá certo, pessoal? É quando a jurisprudência de um tribunal, tá certo? Ela se transforma uma interpretação pacífica. Ou seja, o tribunal ele chega àquela conclusão e aquela decisão, qualquer processo que venha até o tribunal, que seja igual àquele, vai ser decidido da mesma forma. Então, a súmula é como se fosse uma decisão única que vai ser aplicada, tá certo, para todos os processos parecidos com aquele, a partir de então. Ou seja, os membros daquele tribunal pacificaram o entendimento a respeito daquele assunto. Então, se houve uma pacificação do entendimento a respeito daquele assunto, todos os processos parecidos com aquele que porventura vierem até o tribunal serão decididos da mesma forma. Quando as súmulas se tornaram cada vez mais comuns, tá certo, pessoal? Especialmente pela atividade do Supremo Tribunal Federal, à medida que essas súmulas foram se tornando cada vez mais comuns, as críticas aumentaram muito, porque se temia exatamente o encerramento de discussões, ou seja, a gente não discute mais nada, a gente simplesmente acata o que o Tribunal Superior está dizendo e ninguém mais repensa casos, ninguém mais repensa teorias, porque vai ser tudo do mesmo jeito. E ainda é muito controverso, né? Mas o fato é que as súmulas elas vieram para ficar, de fato, especialmente as súmulas do Supremo Tribunal Federal. Não tem como você imaginar o direito brasileiro hoje em dia, eu já vou dizendo para vocês, não tem como imaginar a prova da OAB de vocês sem as súmulas. Certamente vai cair alguma coisa das súmulas do Supremo Tribunal Federal ou do STJ, especialmente quando vocês forem fazer a segunda fase. Então, é interessante que você tenha ali um vade-mecum que tenha realmente as súmulas e você compreenda como é que elas podem ser utilizadas, pelo menos as mais importantes relativas à sua área, tá certo, pessoal? Então, um exemplo de súmula para vocês, eu até já citei anteriormente, é o caso do nepotismo, tá bom? Essa palavra nepotismo, você deve ter ouvido falar sobre isso, né? Vem do latim, no italiano também é usada a mesma coisa, nepos, nepote, e quer dizer sobrinho. E aí, nesse caso, no Brasil, a gente utiliza nepotismo para se reportar aos descendentes daquela pessoa que tem poder de nomear. E aí nós tivemos uma súmula, tá certo? Súmula vinculante 13, foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, foi criada pelo Supremo Tribunal Federal, tá certo? O objetivo realmente era acabar com o nepotismo dentro da administração pública, tá certo, pessoal? Então, evitar realmente, dentro da administração pública, se formasse uma espécie de governo dos nepotes, ou seja, governo das famílias, dos sobrinhos, né? Então, você tem ali famílias inteiras, comissionados, uma pessoa concursada e vários comissionados, todos da mesma família, o que poderia com toda certeza ameaçar aí os princípios constitucionais da moralidade, da impessoalidade, tá certo, pessoal, e da imparcialidade, obviamente. E aí, foi o que aconteceu. Essa legislação, ela precisou ser muito bem explicada. Essa legislação não, pessoal, essa súmula precisou ser muito bem explicada. Por exemplo, né, a súmula vinculante diz o seguinte: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta
colateral ou por afinidade, inclui até mesmo os membros por afinidade, né? Até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal de 1988. Então, ele entendeu realmente qualquer nomeação que, de alguma maneira, permitisse que você, como entidade nomeante ou servidor público, viesse a indicar ou até mesmo nomear pessoas da sua família para cargos dentro da administração pública próximos a você, obviamente, isso violaria, isso realmente atentaria contra a Constituição, contra os princípios constitucionais. Então, perceba, isso aqui é uma das as maiores súmulas, pessoal, porque geralmente as súmulas são uma linha, 2 linhas, no máximo. Mas essa súmula é uma súmula bem grande, tá certo? Ela se refere exatamente a essa questão de nomeação, para abarcar todas as situações possíveis. E o brasileiro ainda tentou dar um jeitinho, né? Você vê na parte final aí, por exemplo, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Então, muitas vezes a pessoa, sei lá, o juiz de uma determinada vara, ele não podia nomear a esposa como diretora de secretaria, mas aí ele faz um acordo com outro juiz colega, e esse juiz nomeia a esposa desse outro, enquanto o outro nomeia a esposa do outro. Então, esses acordos também violam a Constituição federal, obviamente, tá certo? Então, a súmula foi pensada para se evitar todas as possibilidades de nepotismo dentro da administração pública. Então, você vai ter aqui, tá certo, pessoal? Por exemplo, quando tem práticas de nepotismo, esses de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, no âmbito da jurisdição de cada tribunal ou juiz por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta. O exercício em tribunais ou juízes diversos de cargos de provimento em comissão ou de funções gratificadas por cônjuges, companheiros, parentes em linha reta, né? Ele vai descrevendo exatamente nesse sentido, tá bom? E aí é muito interessante a gente prestar atenção no conceito de parentesco, ou seja, que aí você vai, a súmula traz necessariamente a figura do cônjuge, a figura do companheiro, tá certo? Ou de um parente em linha reta ou um parente por afinidade. Ou seja, existe ali um laço que não é de sangue, mas é um laço de afinidade. Essa pessoa é uma pessoa próxima, tá certo? Isso poderia necessariamente abrir espaço para o nepotismo. O respeito aos conceitos de linha reta também, obviamente. Vou passar bem rapidinho, pessoal, para a gente voltar aqui. Insere-se também os parentescos por afinidade, sogro e nora, sogro e genro, padrasto e enteada, por exemplo, madrasto e enteado, tá certo, pessoal? Tudo isso deve ser respeitado para que você não tenha um atentado à Constituição Federal. E é, obviamente, também um nepotismo cruzado, ou seja, os acordos pessoais para que eu não posso nomear alguém no local onde eu trabalho, mas eu posso fazer um acordo com uma pessoa de um outro órgão, e essa pessoa nomeia alguém da minha família, e eu nomeio alguém da família dessa pessoa. Isso também é uma prática atentatória da Constituição, é chamada de nepotismo cruzado, tá bom, pessoal? Eu acho que esse pessoal provavelmente alguém já tem até ouvido falar de alguma situação assim, porque infelizmente não é muito incomum, e é necessário que haja uma denúncia de fato, para que os tribunais possam analisar essas situações, tá bom? Então, basicamente, o que eu tenho em relação à jurisprudência? Eu tenho o precedente, tá bom, pessoal? Jurisprudência é um conjunto de decisões. Eu vou ter o precedente, tá certo? Uma decisão reiterada, única, uma decisão judicial, uma interpretação por parte de um juiz a respeito de um determinado caso, e eu vou ter a súmula. E as súmulas, elas podem ser dos tribunais superiores e podem ser do STF, do Supremo Tribunal Federal. Os juízes são sempre obrigados a aplicar as súmulas, professora? O que vocês acham, hein? Vocês acham que uma vez que uma súmula é promulgada, um juiz inferior, um juiz hierarquicamente inferior dentro do Poder Judiciário, ele é obrigado a aplicar essa súmula? Sim. Sim, tem que aplicar. Vamos ver esse caso aqui. O juiz de uma comarca do interior do estado recebeu um determinado processo para ser sentenciado. Em uma das petições juntadas, o advogado do autor
utiliza como argumento uma súmula de um tribunal superior, não diz qual é, mas é um tribunal superior, alegando que o fato concreto discutido no processo é semelhante aos casos regulamentados por aquela súmula, dizendo que o magistrado deveria julgar a sua ação conforme a súmula citada. E aí, nesse caso, vocês acham que o juiz deve atender ao pedido do advogado aí e julgar? Já uma pessoa já disse que sim, né? Que o juiz é obrigado, sim, a julgar de acordo com a súmula. Alguém mais se arrisca? Alguém mais acha que não? No caso, se ele citou a súmula, então ele deve julgar de acordo com ela, não é não? Vamos ver, né? Pessoal, primeira coisa, então, é verificar se realmente aquele caso tem a ver com aquela súmula, tá certo? Primeira coisa, obviamente, né? A gente tem que ver se aquela que é advogado de estudo. Mas a ideia realmente é verificar se o caso concreto ele realmente se adequa, ele se encaixa àquela súmula, tá bom? Aquele entendimento. Mas, de fato, não existe uma obrigatoriedade de o juiz entender ou aplicar uma súmula de um tribunal superior. Em regra, não, tá certo? Ele não é obrigado a fazer isso. Com exceção, e aqui eu grifei até de negrita que é a exceção, se a súmula tiver sido expedida pelo Supremo Tribunal, pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, aí nesse caso a súmula com efeito vinculante, súmula vinculante, essa súmula tem que ser obedecida. Então, o STF, por exemplo, ele tem dois tipos de súmula. Ele tem as súmulas normais, tá certo? São entendimentos reiterados, e ele tem a súmula vinculante. A súmula vinculante, ela, como o próprio nome diz, ela vincula todas as decisões. Então, a partir de se é uma súmula vinculante do STF, tá certo? Todo mundo tem que obedecer. Então, todos os juízes vão ter que aplicar a legislação exatamente daquela forma. Agora, se for só uma súmula normal, sem efeito vinculante, nesse caso o juiz não é obrigado a atendê-la, ele não precisa, tá certo? Ele pode ter um entendimento, ele pode ter uma interpretação judicial diferente a respeito do assunto. Então, prestem bastante atenção quando vocês verem no vademecum de vocês, onde é que estão as súmulas vinculantes. Essas súmulas vinculantes, se você encontrar, a OAB é danada para fazer esse tipo de coisa, acho super engraçado. Prova de segunda fase, geralmente, o caso que está lá, provavelmente tem alguma súmula. Se for uma súmula vinculante, você matou a questão, né? Você já consegue fazer a ação todinha com aquela súmula vinculante. Mas, geralmente, eles colocam algumas súmulas. E, no caso, aí você realmente tem que relacionar, tem que tentar mencionar, citar. Eu acho que faz muito, sempre tem, pelo menos das mais recentes, eu acho que eu me lembro, sempre tem nas provas da OAB, especialmente de direito constitucional e de direito civil, alguma súmula do STF, boa parte delas vinculante, mencionadas nas provas. Então, em regra, não é obrigado a seguir aquilo que diz a súmula, exceto se essa súmula for uma súmula vinculante, ou seja, essa decisão foi uma decisão do STF e foi uma decisão vinculante, ou seja, ela vincula as decisões de todos os outros juízes dentro do Poder Judiciário. Tá bom, pessoal? Entendido? Queria que vocês me procurassem aí, tá certo? Na Constituição Federal de vocês, o artigo 103A. Uma pessoa levantou a mão, pode perguntar. Ivana, fique à vontade. Professora, mas no caso o advogado juntou, né, as petições e juntou a súmula e entregou ao juiz. Mas mesmo se não for uma súmula vinculante, tem peso, né, na hora de tomar a decisão? Tem peso, certamente. Se for uma súmula não vinculante, mas uma súmula do STJ, tá certo? Dos próprios tribunais regionais, o juiz ele se sente tentado, porque ele não quer. Para um juiz, geralmente pega muito mal quando a sentença dele é reiteradamente reformada. Então, ele julga que quando sobe para o Tribunal Superior, a sentença é cassada ou reformada. Geralmente não pega muito bem, né, para os juízes. Então, se ele vê que tem uma súmula de um tribunal superior, ele vai tentar seguir aquela súmula, né? Há uma tendência, mas ele não é obrigado a fazer isso, mas tem um peso, sim, muito grande, com certeza, viu? Deixa eu passar, então, aqui. E aí, pessoal, a gente entra, basicamente, na ideia de hoje. Então, a gente tem no nosso país uma teoria, basicamente aí,
especialmente a partir do Código de Processo Civil de 2015, é essa formação na teoria dos precedentes, ou seja, de você fundamentar o direito, tá certo? Fundamentar os critérios de interpretação, tá bom? E de integração das normas jurídicas a partir das decisões dos precedentes judiciais já utilizados. Então, ou seja, você começa a ter muito peso no Brasil a própria jurisprudência, de você analisar de forma muito cuidadosa decisões judiciais anteriores que já foram dadas sobre aquele caso e fazer volume com isso e utilizar isso nos processos. Então, antigamente, quando no início dos estágios, né, da faculdade, às vezes você se contentava, por exemplo, em colocar ali os artigos do código na sua petição inicial. Hoje em dia é muito difícil você liberar uma petição que não tenha os artigos dos códigos da Constituição Federal, e que não tenham também jurisprudência. Então, você vai ter que mencionar ali alguma jurisprudência. Você vai ter que mencionar, olha, o juiz tal decidiu dessa mesma maneira, num caso parecido. Ou seja, acaba gerando uma grande pressão e uma análise muito mais detalhada das decisões judiciais do juiz. Bota muita pressão, digamos assim, nos juízes, porque ele sabe que a decisão dele vai ser retalhada, pode ser transformada num precedente, vai ser utilizada, questionada, verificada por vários advogados. Então, isso acaba colocando muita pressão e até um certo detalhismo nos juízes na hora de produzir suas sentenças. Porque aquilo ali realmente pode se transformar num precedente, tá certo? Utilizado para outros casos, para outras decisões judiciais, para outras petições. E isso acaba gerando, pessoal, o que a gente chama de uniformização da jurisprudência, ou seja, quando você tem várias decisões no mesmo sentido, surge uma necessidade, por exemplo, de que o tribunal tribunal, de forma muito clara, ele apresente a sua posição a respeito daquele caso. É o que a gente chama de incidente de uniformização da jurisprudência, tá certo? Eu queria que vocês abrissem aí o artigo 926 do Código de Processo Civil. Vocês podem abrir ele aí, tá certo? Que é o que trata realmente da uniformização de jurisprudência. Então, esse artigo, tá bom, pessoal? Ele trouxe basicamente essa ideia. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. O que isso significa? Os tribunais eles devem ter posições consolidadas a respeito dos casos. Então, se um processo chega no tribunal e ele é similar, ele é parecido com diversos outros, o tribunal precisa ter uma jurisprudência consolidada a respeito daquele caso. Ele não pode dar uma turma dar uma decisão, a outra turma dá outra decisão, e aí você fica meio que no sorteio, né? Você entra com um recurso e fica esperando que o processo, rezando para todos os santos que o processo caia na turma que tem um determinado entendimento. O Código estabelece um dever de que os tribunais eles uniformizem a sua jurisprudência, ou seja, eles transformam, eles padronizem, não vou dizer padronizar, a palavra muito padronizar parece todo mundo igualzinho, mas na verdade uniformizar, tornar essa jurisprudência coerente. Então eu já sei qual é a resposta do tribunal a respeito de um determinado caso. E essa jurisprudência, ela seja utilizada de forma coerente, de forma estável. Ela não mude de uma hora para outra, tá certo, pessoal? Esse foi o grande questionamento, por exemplo, em relação ao STF, no caso da prisão em segunda instância, que o STF, em menos de uma década, mudou de posição 3 vezes. Então, onde é que estaria a uniformização da jurisprudência, né? Onde é que estaria realmente aí a tentativa de você chegar a um padrão comum, algo que seja realmente uma decisão estável, íntegra e coerente, tá certo? Então, o que acontece, pessoal? Quando diversos casos chegam no mesmo tribunal, existe uma tentativa, obviamente vai ser formado ali um precedente, vários precedentes vão formar ali uma jurisprudência. Quando se forma essa jurisprudência, geralmente os tribunais emitem uma súmula. Emitem uma súmula, tomam uma decisão em conjunto, tá certo? Emitem uma súmula, pode ser a uniformização da jurisprudência, ou eles dão uma decisão única para todos os casos. Tá certo? Isso tem acontecido bastante, especialmente depois do Código de Processo Civil de 2015, tá bom? E aí, nesse caso, deixa eu mostrar para vocês aqui duas possibilidades de você pedir a uniformização de jurisprudência. É quando você, por exemplo, você percebe que o tribunal está ali balançando, ele está tendo decisões diferentes, mas são muitas decisões para casos muito parecidos.
Então, você pode entrar realmente com um IRDR, chamado de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. O que isso significa, tá certo? A ideia aqui é você criar um precedente. Você pedir ao tribunal, o tribunal em si, através de um IRDR, ele verificar que tem várias demandas iguais, e ele vai tentar dar ali uma resolução para todas elas. Ele vai tentar fixar um precedente. Então, qual seria a melhor decisão para esse caso? Seria esta. Vamos fixar aqui um precedente, tá certo, pessoal? E vamos uniformizar as decisões judiciais nesse sentido. Ou seja, chegou aqui alguma demanda repetitiva nesse mesmo sentido, a jurisprudência diz que nós devemos decidir dessa maneira. Então, nós vamos decidir dessa maneira, tá certo? Da mesma maneira, tá certo, pessoal, e é muito mais importante, é um IAC, um incidente de assunção de incompetência, tá bom? Quando a ideia aqui, basicamente, e aqui é muito importante isso, é quando você não tem de forma muito clara a competência para julgar um determinado caso. Vamos falar mais adiante disso, mas eu só falei aqui para mostrar para vocês esse caso específico, que foi um caso de 2017. Em 2017, o STJ foi uma decisão assim bem do nada, né? Mas o STJ ele suspendeu um processo em virtude de um incidente de resolução de demandas repetitivas, ou seja, eram vários processos. Houve na época, né? Saiu realmente uma regulamentação obrigando as autoescolas, todas as autoescolas do Brasil, a terem aulas, a incluírem nas suas aulas o simulador de direção. Isso ia ter um custo, obviamente, para as autoescolas, né? O prazo que foi dado não era muito longo. Eu me lembro até de um colega que entrou com uma ação como essa. O equipamento de simulação, ele não era um equipamento muito barato, então algumas autoescolas menores não teriam como comprar em tempo hábil. Então, de alguma maneira, estariam ali ilegais. Você não teria como oferecer aquele serviço. Isso atinge diretamente a capacidade de trabalho das pessoas, iniciativa privada e tudo mais. Então, o STJ, em 2017, suspendeu todos os processos nacionais em trâmite judicial que versavam acerca da inclusão de simulador nas aulas de direção veicular. Ele suspendeu, então ficou tudo suspenso. Então, não importava se o processo tinha acabado de entrar, estava aqui ainda em Fortaleza, não tinha nem subido para o Tribunal de Justiça, suspendeu todo mundo. E aí a ideia era realmente uniformizar a jurisprudência. Não, vão chegar aqui diversos processos, essa regulamentação vai atingir autoescolas pelo Brasil inteiro, a gente vai ter aqui um pandemônio de problemas. Então, vamos suspender todos os processos, vamos suspender, por enquanto, essa regulamentação. Até que a gente uniformize a jurisprudência, até que a gente verifique se isso é realmente necessário. Então, eles já imaginaram, já previram ali a hecatombe, ou seja, uma regulamentação como essa que atinge a iniciativa privada e autoescolas. Quantas autoescolas a gente tem em Fortaleza? Eu não consigo nem contar, né? Mas vocês imaginam o país inteiro, as autoescolas do país inteiro ingressando com ações realmente para questionar um mesmo fato, para questionar a obrigatoriedade de inclusão de aulas com simulador nas aulas de direção veicular. Então, você teria realmente uma hecatombe de demandas, um tsunami de demandas repetitivas. Então, uniformiza a jurisprudência primeiro, aí depois essas decisões serão dadas no mesmo sentido. Ou então, imagine aí uma situação onde num estado os juízes decidem de uma maneira, mas no sul decidem de outra. Seria realmente extremamente problemático. O STJ fez isso, tá certo? Uma das ações mais interessantes e demonstra muito bem a força dessa teoria dos precedentes no Brasil. Ou seja, a lei dizia uma coisa, a regulamentação dizia uma coisa, mas não, vamos decidir logo isso como um precedente para evitar que se transforme numa bola de neve, para evitar que se transforme realmente num imenso conjunto de ações que nós teremos que julgar ao mesmo tempo. E se a gente decidir um precedente agora, pronto, fica tudo resolvido, todos os juízes vão julgar de acordo com esse precedente. Tá certo, pessoal? Pronto. E aí, gente, na prática, obviamente, né, essa suspensão, suspensão não interrompe o processo, suspende o processo, tá certo, pessoal? Até que houvesse aí uma jurisprudência e tudo mais. Eu copiei aqui errado, peraí. Um outro incidente de jurisprudência, desculpa, eu vou falar da desaposentação agora. Um outro incidente de jurisprudência, pessoal, interessante também,
diz respeito à possibilidade de desaposentação. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Às vezes uma pessoa que já está aposentada, tá certo? A pessoa já se aposentou. Só que ela percebeu que se ela tivesse contribuído um pouquinho mais de tempo, ou se ela tivesse esperado um pouco mais, ela teria conseguido uma aposentadoria melhor. Ela teria se aposentado num valor mais alto, com um valor de aposentadoria mais alto. E essa pessoa pleiteia a desaposentação, ou seja, ela quer se desaposentar, contribuir por mais um tempo e depois se aposentar novamente, aí vai se aposentar com um valor mais alto, tá certo? Professora, tem gente que faz isso? Tem gente que faz isso, especialmente quando você pensa em altos cargos, né, até mesmo servidores públicos, coisas desse tipo. O processo, na verdade, foi contra o Instituto Nacional da Previdência Social, tá certo, pessoal? E a ideia era realmente se era possível permitir ou não a desaposentação. E aí, essas ações, inicialmente, como eram muitas ações, que basta uma pessoa entrar, de repente entra todo mundo ao mesmo tempo, né? Porque todo mundo começa a fazer seus cálculos em casa. Nossa, eu me aposentei com 3 mil, mas eu podia ter me aposentado com o teto, né? E aí, a pessoa realmente não aceita aquilo e pleiteia a desaposentação. Essas ações elas ficaram suspensas, e o mais interessante é que esse assunto ele acabou sendo tema de repercussão geral, tá certo? E o Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, se pronunciou sobre isso, tá certo, pessoal? E aí foram todos julgados pela improcedência do pedido de desaposentação, uma vez firmado o precedente do STJ. Então, o STJ entendeu o quê? Tá certo, pessoal? Nossa. O processo era esse, basicamente, tá certo? O ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que inclusive é cearense, não sei se vocês conhecem, tá certo, pessoal? E dizia o seguinte, a decisão diz o seguinte aqui: incidente de uniformização de jurisprudência, previdenciário, renúncia à aposentadoria para fins de concessão de novo benefício. Tá? A pessoa já era aposentada, tá certo? Ela tinha o direito adquirido dela, ela estava querendo renunciar à aposentadoria, contribuir por um pouco mais de tempo para que ela pudesse se aposentar por um valor mais alto, tá bom? Divergência interpretativa do acórdão recorrido e a orientação jurisprudencial do STJ quanto à necessidade de devolução dos valores recebidos. Então, havia uma questão também, se a pessoa que tinha se aposentado, ela teria que devolver o que ela recebeu. Então, se ela teria que devolver o que ela recebeu do INSS para poder pleitear a aposentadoria posteriormente. E o incidente de uniformização de jurisprudência, então, foi admitido. Então, eles tinham que discutir se era permitida a desaposentação, e 2, se a pessoa teria que devolver aquilo que ela tinha recebido quando ela se aposentou. E aí, a decisão foi dada, tá certo? Vou passar aqui, tá certo, pessoal? O Supremo Tribunal Federal julgar o tema 503 sobre a sistemática da repercussão geral, afirmou a tese de que, no âmbito do regime geral de previdência social, somente a lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por hora, previsão legal do direito à desaposentação, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213, tá certo? Que é a regra que fala realmente da Previdência. Então, você percebe aqui o que eles entenderam. O processo pode chegar, mas a gente não tem como julgar. Esse processo não faz sentido, tá certo? Porque só quem pode, de alguma maneira, quem pode, de fato, determinar os benefícios previdenciários é, de fato, tá certo, pessoal? A previsão é legal, a previsão de lei. Então, você percebia claramente que não havia uma previsão legal à desaposentação, uma coisa que não existia, uma figura que não existia no direito brasileiro. Então, se você já adquiriu o direito pertence a você. Não se falaria em uma desaposentação, uma renúncia a um direito adquirido. Então, não há essa previsão legal. Gente, isso foi matéria de foi matéria de tantas monografias, acho que eu participei de umas 4 bancas, de gente falando sobre a possibilidade de desaposentação. Mas o fato é que, realmente, o STJ entendeu que isso deveria ser um instituto jurídico criado por lei. Então, a legislação precisaria se movimentar para criar uma figura como desaposentação. Não daria para decidir uma coisa assim sem que houvesse realmente uma legislação a respeito do assunto. Então, é um caso bem interessante. Ainda existem alguns processos a respeito disso, viu, pessoal? Apesar do precedente, tá bom? Existem vários processos, e a ideia é realmente tentar levar para o Supremo, para que o Supremo decida de fato. Alguém levantou a mão? Eu vi uma mãozinha aparecendo aqui, mas sumiu rapidamente. Pode perguntar. Eu acho que você já me deu uma ideia para monografia, viu?
Não, muita gente escreveu a respeito disso, viu? E eu acho que já tem até alguns artigos bem interessantes a respeito da ideia de desaposentação. A figura jurídica não existe, mas, em regra, se você tem um direito, deveria ter o direito de renunciar a esse direito. Então, é bem confuso, mas ao mesmo tempo é muito interessante, né? Se o poder legislativo talvez se movimentasse, criasse uma figura como essa, a gente tem uma previdência, e aí você leva em consideração também a situação da previdência, né? Quantas pessoas se aposentaram por um valor tal, mas gostariam de ter continuado contribuindo para depois se aposentar com um valor mais alto. Eu não sei se faria tanto sentido, não. Mas se o poder legislativo se pronunciasse, tentasse criar um instituto, por que não, né, pessoal? Vamos ver um outro caso aqui interessante, tá bom? A gente discutir ainda a questão dos precedentes e tudo mais. Todo mundo entendeu a respeito da desaposentação? Vocês querem perguntar alguma coisa? Entenderam até agora o que seriam os precedentes? Entenderam até agora o que seria a jurisprudência? Tá tudo tranquilo? So far, so good. Vamos ver mais um caso, para a gente ver, então, a função dos precedentes, novamente, tá certo? E das decisões judiciais. Imagine que você está conversando com uma amiga, tá certo? E essa amiga comenta sobre uma decisão judicial na qual o juiz condenou um homem por registrar um filho seu que não era biologicamente seu, com base no artigo 242 do Código Penal. O 242 do Código Penal diz o seguinte: dar parto alheio como próprio, registrar como seu filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando o direito inerente ao Estado Civil. Pena, reclusão de 2 a 6 anos. Então, existe um crime, existe uma tipificação, um tipo legal para isso, tá certo? No Brasil, durante muito tempo, eu acho que vocês devem até conhecer alguém que tenha passado por isso, existia uma figura chamada adoção à brasileira, que era mais ou menos o seguinte: a pessoa tinha um filho e ela saía da maternidade e entregava o filho para uma outra pessoa, e essa outra pessoa registrava a criança. Então, quando essa outra pessoa registrava a criança, para todos os efeitos, essa criança era dela, filho dela, legítimo, tá certo? Isso aconteceu durante muito tempo, e acho que ainda há registros de que acontece hoje em dia, especialmente nas cidades do interior, né, cidades mais distantes das capitais. E aí a preocupação, quando esse processo, quando é que prescreve, com quantos anos esse processo vai prescrever, e se é possível punir essas pessoas que fizeram isso. Porque muitas vezes, quando a pessoa compra acho que, não sei se foi nessa aula ou foi numa outra aula, que alguém mencionou, e a pessoa comprou uma criança, né, e tudo mais, e registrou a criança como um filho. E às vezes, se a pessoa não tiver, né, comprado, se é possível, meu Deus do céu, coisa absurda. Mas se essa pessoa poderia ser punida, de fato, ela deveria ser processada e punida por isso, tá certo? Então, naturalmente, considerando o Código Penal, o artigo 242 do Código Penal, a gente entende que deveria se punir essa pessoa, tá certo, pessoal? Só que, e aqui que vem a questão, né, no caso, o direito de família, o direito penal, começou especialmente baseado nessa teoria dos precedentes, comecei a perceber a formação do vínculo afetivo entre a criança e aquela pessoa que a adotou, mesmo que de forma ilegal. Então, apesar do artigo 242 do Código Penal dizer isso, tá certo, pessoal? Ops, peraí. Apesar do artigo 242 do Código Penal dizer isso, ou seja, que essa pessoa deveria ser punida, existe uma tipificação legal para esse crime, a jurisprudência e alguns juízes, por exemplo, optam por não proceder à punição dessas pessoas. Então, muitas vezes, por reconhecer exatamente o vínculo afetivo. A pessoa adotou, mas a pessoa cuidou da criança, se estabeleceu ali um vínculo entre essa pessoa e a criança, entre essa pessoa e o adotado, e punir essa pessoa, na verdade, causaria um dano ainda maior àquela criança ou àquele adolescente, porque privaria essa criança da pessoa que cuidou dela, né, que realmente providenciou todo tipo de providenciou para suas necessidades e tudo mais. Então, é bastante controverso, existem muitas críticas a respeito disso, porque se vê aí, basicamente, que se formou um precedente judicial, especialmente no sul do país, de que não vamos punir porque existe ali um vínculo afetivo, e essa quebra do vínculo afetivo poderia gerar um dano ainda maior para essa criança. Então,
opta-se por não punir, apesar do que diz o artigo 242 do Código Penal. Eu acho essa tese fascinante, eu acho essa ideia, eu acho essa história, esse caso especificamente, extremamente interessante, porque você vê claramente, tá certo, a briga entre o direito, o civil law brasileiro e a teoria dos precedentes que está adentrando o nosso sistema jurídico. Então, você tem aí um precedente, uma decisão judicial que, de alguma maneira, se coloca contra a legis, né, contra a própria legislação. Mas só para vocês terem uma ideia aí de uma situação jurisprudencial recente. Não sei se vocês conhecem ou já conheceram alguém que passou por isso, né? Eu conheço algumas pessoas, por exemplo, foram adotadas a brasileira, né? Nunca conheceram seus pais, ou o pai e a mãe os deu quando eles eram muito novinhos para outras pessoas, e essas pessoas os adotaram. É ilegal, tá certo, pessoal? Mas existe esse posicionamento dos tribunais hoje em dia, de evitar um dano maior à criança e não punir essa pessoa que cometeu esse crime, tá bom? Apesar de não serem todos os juízes, mas alguns juízes tendem a ter esse posicionamento. Eu trouxe um outro caso para vocês aqui. Nossa, eu nem prestei atenção que eu tinha colocado tantos casos. Professora, Pode perguntar. Alguém levantou a mãozinha aqui, pode perguntar. eu. Professora, em relação à teoria dos precedentes, tem algo a ver sobre o ativismo judicial ou não tem nada a ver? Tem muita coisa a ver a respeito do ativismo judicial. Mas, na verdade, é o seguinte, os precedentes em si, eles se formam a partir de uma tradição que vem do próprio entendimento do direito. O ativismo judicial, ele tem muito mais a ver, realmente, com um posicionamento ativo das cortes, dos tribunais, realmente, de produzir uma legislação, de produzir realmente um entendimento que não tem nem lei falando sobre isso. Então, é realmente uma postura muito mais ativa nesse sentido. Eu poderia, nesse caso específico, falar de um precedente judicial em relação ao caso da adoção à brasileira, onde os juízes decidem não punir. Eu poderia falar de um precedente judicial. Eu poderia falar de um ativismo judicial? Não, porque a decisão desse juiz não é vinculante. Agora, quando, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, que decide alguma coisa e, de alguma maneira, isso se torna, ou ele cria, vamos dizer assim, toma uma decisão que não tem nenhuma prerrogativa legal, ou até mesmo que a legislação, vamos citar o caso, né? A legislação não prevê, não estende até aquele ponto, e ela alarga o entendimento, ou ela cria um entendimento, e isso se torna vinculante, isso a gente poderia considerar já na esteira do ativismo judicial, tá bom? Mas nesse caso específico aqui, não seria vinculante. Então, no caso da adoção brasileira, alguns juízes podem punir, outros juízes não podem escolher não, podem optar por não. Não existe realmente. E o juiz que opta por não, ele é um ativista judicial, não levaria até esse ponto, porque ele não está criando nada, ele tá basicamente ali configurando um entendimento. Não, eu poderia punir essa pessoa, mas eu não vou punir porque vai gerar um dano maior para a criança, tá certo? Seria diferente, né? Não haveria nesse sentido, tá bom? É importante que o juiz reconheça. Mas tem muita coisa a ver, sim. E eu acho que, como eu falei para vocês no início, à medida em que o nosso direito vai ficando cada vez mais americanizado, a tendência é que o ativismo judicial se transforme numa prática comum no Brasil. Eu não ficaria impressionada com isso, tá certo? Assim, de você ter juízes cada vez mais ativistas, tentando realmente inserir seus entendimentos, fazer com que as decisões judiciais se transformem em normas, acima até mesmo da legislação, das leis ordinárias, é muito controverso. Né? Eu acho que os juízes não gostam muito quando a gente os chama de ativistas judiciais. O melhor, quando um advogado quer de alguma maneira ele balançar o juiz, ele chama o juiz de ativista judicial, porque é visto como uma coisa ruim. O juiz está querendo fazer um trabalho que não é dele, o trabalho é do legislativo, não é dele, tá certo? Mas realmente eu acredito que nesse caso não entraria ainda não, tá certo? Alguém pode perguntar, eu vi a mãozinha aqui levantada. Eu tenho duas perguntas. A primeira, no caso dessa família, né, que adota essa criança ilegalmente. Essa família vai ser julgada de acordo com, por exemplo, a região que ela mora, por exemplo, as pessoas do interior, por fato de entender-se que elas não têm um entendimento intelectual tão bom assim, em relação a leis, né?
e também em relação a pessoas que moram na cidade grande, por exemplo, ter mais acesso à informação. E a segunda pergunta é, e se essa família ela tem essa adoção, entre aspas, legal, né, quando foi essa criança foi dada pela a mãe biológica? O processo em si, só para tentar responder aqui as duas questões. A primeira questão em si, em relação a quando uma pessoa, por exemplo, alega que não teria pleno conhecimento da legislação. A lei de introdução de normas do direito brasileiro, por exemplo, ela exclui essa possibilidade. Você não pode alegar o desconhecimento da lei como uma excusa para não cumpri-la. Então, infelizmente, esse argumento. Mas você realmente pode, como advogada, com certeza faria isso. Alegaria que em condições extremas, realmente as pessoas ali não tinham não tinham condições de iniciar um processo de adoção, que a gente sabe que um processo de adoção é um processo longo, por incrível que pareça, pessoal, tá certo? Apesar de o número de famílias ser muito maior do que o número de crianças disponíveis, vocês sabiam disso? Então, é muito complexo, é muito complicado e é um processo caro. Não é todo mundo que tem dinheiro para iniciar um processo de adoção, porque você precisa pagar por custos, você precisa pagar por alguns exames específicos, exames psicológicos, para você conseguir realmente adotar aquela criança. Então, não é todo mundo que consegue se dispor para participar de um processo de adoção. Mas eu não poderia, infelizmente, não poderia alegar ignorância. Eu poderia, como advogado, o advogado vai tentar ali criar o seu texto explicando essa situação. E no caso da família, o que acontece de fato existe um documento. Então, a criança foi registrada por uma outra pessoa que não a sua mãe ou seu pai biológico. Esse documento em si, por exemplo, um processo judicial de retificação desse documento, ou seja, não de retificação desse documento, mas realmente de investigação de paternidade, de investigação de maternidade, descobrir quem é realmente a mãe dessa criança, quem é realmente o pai dessa criança, vai fazer com que ela tenha um novo registro civil. É um outro processo, extremamente mais complicado, e que pode causar danos. Vai ver que a criança nunca conheceu a mãe biológica, não sabe nem quem é, né? E ela sempre foi criada por aquelas pessoas, então aprendeu a chamar aquelas pessoas de mãe, de pai, de tio, de avô, quer que seja. Então, as decisões que eu já vi nesse sentido, onde o juiz escolhe, o juiz opta por não encaminhar o processo de forma para a área penal, é realmente visando o melhor interesse da criança ou do adolescente. Se você iniciar um processo como esse, o que vai acontecer com essa criança? Ela vai ser recolhida a um orfanato, ela vai ficar naquele regime de suspensão, de não saber qual é o seu próprio nome, de não saber quem é a sua família. A vida dela vai parar por 2, 3 anos até descobrir quem é essa mãe biológica, quem é esse pai biológico. Então, em regra, não haveria sentido isso. O que os juízes, que a gente tem notado, os juízes optam por levar realmente o processo, encaminhar o processo para a área penal, é quando a criança foi roubada. É quando a criança foi roubada, ou então foi roubada e vendida, ou quando havia ali um outro crime. Mas quando a pessoa realmente deu de bom grado, a gente sabe que isso acontece, né? Geralmente os juízes optam por não fazer a punição, porque aí realmente geraria mais dano para a criança ou para o adolescente, então não faria sentido. E pelo princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, não faria sentido fazer isso, tá certo, pessoal? Eu já vi diversos casos, especialmente no interior, de situações assim. E às vezes situações até estranhas, por exemplo, a filha tem um bebê e aí a avó adota o bebê. Coisa assim, isso aí é criminoso, realmente, porque isso pode gerar uma confusão sucessória muito grave, né? De você não saber realmente quem é de quem a criança é realmente filha, né? Mas acontecia muito no interior. Às vezes a filha engravidava para que a filha não ficasse mal falada, né? Digamos assim, levava a filha para longe, ela tinha um filho. Quando voltava, a criança era ali meio que adotada pelos avós, pela avó, né? E ficava como um membro da família, era criada como se fosse irmã da mãe. Então, isso é muito irmão ou irmã da mãe, né? Essas são situações que aconteciam. Alguém mais levantou a mão? Pode perguntar. Deixa eu ver. Professora, e se, tipo, a avó cuidar, mas a criança legalmente ainda está sob a guarda da mãe?
Mas a avó pode pedir a guarda provisória. Desculpa, eu já dei a resposta assim, mas você tem que entender o caso, né, de fato. Mas a mãe está por perto, a mãe está longe. Foi o que aconteceu com essa mãe? Porque no caso, realmente, hoje em dia é muito mais simples, pessoal, você conseguir pedir a guarda provisória de uma criança. Especialmente considerando, no caso dos avós, às vezes os filhos, realmente, pode ser o filho, pode ser a filha, deixa ali os filhos com os pais e de repente some, né? Eu já vi alguns casos, eu me lembro, eu atuei com uma moça do Conselho Tutelar e ela me pediu ajuda exatamente em uma situação como essa, que uma moça que era viciada em drogas, ela deixou 4 filhos com a avó, com a mãe dela, desculpa. E as crianças ficaram lá e as crianças não tinham documento nenhum. A avó sabia que as crianças tinham sido registradas, mas não tinha documento nenhum. A mãe dos meninos sumiu no mundo. E ela não conseguia matricular as crianças numa escola, ela não conseguia, porque não tinha documentação nenhuma. Então as crianças até ficavam, mas de repente começava a cobrança por documentação e ela não sabia o que fazer. E ela pediu ajuda para a gente ingressar com uma ação, talvez, para tentar conseguir a guarda dessas crianças para essa avó, para que essa avó pudesse realmente exercer o papel de genitor, o papel de responsável pelas crianças. Acontece bastante. Mas isso não tira, é muito importante se diga isso não tira a figura da mãe da certidão. Por isso que é tão diferente. A guarda, ela é uma concessão, tá certo? Mas a figura materna permanece ali na certidão. A figura materna e paterna, se estiver registrada, permanece ali na certidão, tá certo? Para se evitar a adoção brasileira, por exemplo, essa adoção onde você entregava a criança era adotada como se tivesse nascido de uma outra pessoa, se criou a certidão de nascido vivo. Então, a criança já sai do hospital sabendo exatamente quem é a mãe. A criança nasceu viva e a mãe é essa. A pessoa que deu à luz foi essa pessoa. E esse registro fica guardado nas maternidades. Então, você tem como acessar para saber quem foi aquela mulher que deu à luz a essa criança. No dia tal, na hora tal, em que condições ela entrou na maternidade e tudo mais, certo? Pronto, alguém mais levantou a mão? Eu vi a mãozinha aqui, mas eu não estou lembrando, mas eu vou continuar então, tá certo, pessoal? Entenderam direitinho? Quando vocês chegarem na disciplina de Direito de Família, vocês vão ter um monte de perguntas, não tem a menor dúvida. Porque Direito de Família é muito, muito divertido, é muito interessante. Sempre tem muita coisa para você aprender e discutir. Gente, um outro caso interessante. Pode perguntar. Desculpa, esse acesso à informação na maternidade, caso uma pessoa queira saber, ela é só por decisão judicial ou qualquer pessoa só pode... Só por decisão judicial até os 18 anos da pessoa, viu? Está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, inclusive, tá bom? É muito interessante isso, porque assim, se você adotar uma criança, até os 18 anos você tem o direito de decidir se você quer que essa criança saiba ou não que foi adotada. Você pode escolher não dizer. Mas depois dos 18 anos ela pode ter acesso a essas informações, saber quem foi sua mãe biológica, quem foi de fato que deu a luz a ela, tá certo? Mas você, como pessoa que adota, você não é obrigado a revelar para a criança que ela foi adotada. Aquelas coisas de novela mexicana, né? Você é adotado. Deixa eu só colocar. Pronto, deu certo. As novelas mexicanas que a pessoa fica totalmente revoltada quando sabe que é adotado. Armando Manuel Carlos, você é adotado. Nossa, muito boa a novela mexicana. Que horror. Aqueles nomes compostos, assim, né? 3 nomes, 4 nomes de uma mesma pessoa. Muito engraçado. Nossa, assisti muito novela mexicana, pelo amor de Deus. Usurpadora, né? Vamos lá. Maria do Bairro. Gente, outra hipótese também, que foi resolvida por precedentes, foi a questão da cobrança da taxa de matrícula, está previsto na súmula 12 do STF. Imagina aí que a Doralice, tá certo, pessoal, estudante de medicina da Universidade Federal de Santa Catarina, ele procure na qualidade de consultor jurídico, solicitando orientação acerca da cobrança da taxa de matrícula feita pela universidade. Então, a universidade pública, é legal ou não é legal a cobrança da taxa de matrícula, tá certo? Isso foi um questionamento que permaneceu. Eu me lembro que até mesmo quando eu era
eu fiz o ensino médio naquela antiga escola técnica, o Cefet, né? Na época era Cefet, hoje em dia é IFCS, se eu não me engano. E eu me lembro que eles cobravam taxa de matrícula. Eu lembro que eu cheguei a pagar a taxa de matrícula, ensino médio, e enquanto essa decisão ainda não era tomada, porque não havia uma decisão se era obrigatório ou não pagar a taxa, se era possível ou não pagar a taxa de matrícula em uma universidade pública ou dentro de uma instituição pública, como no caso a antiga escola técnica. E aí, nesse caso, pessoal, tá certo? A gente tem a súmula vinculante. Percebam aí que é uma súmula vinculante, ou seja, todas as decisões do Poder Judiciário têm que ser tomadas de acordo com essa súmula em relação a esses casos. Ela preceitua que a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o princípio da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, em virtude disso, as universidades públicas e as instituições públicas, os institutos públicos não poderiam cobrar nenhuma taxa de matrícula, em nome do preceito realmente da gratuidade do ensino público. Mas eu me lembro que isso aconteceu, acho que até 2005, 2006, mais ou menos, nessas instituições. Então, a UFC reclamou, foi uma das que reclamou bastante, que havia a possibilidade do pagamento da matrícula, e não era nenhum valor grande, acho que era um valor acho que era 10, 15 reais, acho que era esse o valor, mas todo mundo era chamado a pagar. Alguém levantou a mão? Pode perguntar. Não, a justificativa deles era que eles tinham muitos alunos com bolsas e eles tinham que ajudar esses alunos no transporte. Só que a justificativa deles era essa. Só que aí você não podia vincular uma coisa, exato, só que aí você não podia vincular uma coisa à outra, né? Os recursos, na verdade, têm que ser públicos, você não pode cobrar dos estudantes para isso. Mas eu me lembro que todas as universidades brasileiras ingressaram com ações nesse sentido. Não, a gente tem que ter o direito de cobrar a taxa de matrícula, né? Aqui no estado... Até porque eu acho que a lei já estipula um valor que é destinado à educação, né? Então não haveria sentido você cobrar do estudante, né? Retirar ainda do estudante, não faria sentido para isso. E acabou sendo enlarguecida ainda mais, assim, a gratuidade da carteirinha de estudante nas instituições públicas. Realmente você de considerar que o ensino público é gratuito em todas as suas esferas, né, pessoal? Pronto, basicamente era isso, tá certo? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Gostaria de perguntar alguma coisa especificamente. Se travou aqui alguma coisa. Sim, professora, eu tenho. Pode perguntar. A senhora falou de decisão judicial, precedente e súmula, não foi? Certo, aí me chamou a atenção, quando a senhora falou de decisão judicial, da interpretação do juiz, né? E cada interpretação ele pode ter uma interpretação diferente. Mas, por exemplo, se eu juntar interpretações de juízes, juntando para mandar isso no meu caso, né? Em algum caso que eu estiver trabalhando, isso também conta muito? Tem valor? A interpretação do juiz? Conta bastante. Você levar a interpretação de um juiz e quando a gente está aprendendo na prática, a gente acaba descobrindo algumas coisas. A gente percebe que alguns juízes têm sentenças muito boas, então acabam sendo juízes muito respeitados. Então, quando você pega uma sentença de um juiz que você já sabe que é muito cuidadoso com as suas sentenças, que é muito estudioso, tá certo, pessoal? Isso é muito importante. Quando você vê que o juiz é muito estudioso, você tem que fazer petições que estejam à altura desse juiz. E você sabe que ele vai realmente tentar dar uma decisão muito correta. Eu conheço juízes maravilhosos, assim. Realmente você percebe que é muito estudioso, que é muito dedicado, que tenta dar sentenças muito boas, tá certo? E você utiliza essas sentenças realmente como padrão, realmente para citar para outros casos, para citar em outros processos. Isso tem um peso muito grande, tá bom? No caso, por exemplo, na área onde eu advogo com mais frequência, que é direito tributário, essa coisa da jurisprudência ela é muito forte, de você citar realmente decisões, de você procurar precedentes, de você buscar entendimentos, ou seja, você ler realmente a sentença e copiar aquele entendimento ali do juiz, tá certo? Para aquele caso especificamente, porque dá um peso muito grande
ao seu trabalho. Então, mostra que você realmente está atento, está prestando atenção. Quem é da área de direito previdenciário, então, tem um problema seríssimo, porque o direito previdenciário muda praticamente toda semana, né? As regulamentações mudam toda semana. Quem é advogado previdenciário da área previdenciária, né, a gente até brinca que todo mundo tem que pagar algum café para o advogado dessa área previdenciária, porque a pessoa trabalha muito, então tem que estar muito atenta, tem que estar prestando atenção o tempo inteiro para novos processos, para novos entendimentos, porque se você citou um entendimento de mês passado, talvez já esteja aí desatualizado. Então, você tem que estar bem atento, prestando bastante atenção nisso. Mas, com certeza, dá um peso muito grande. Eu não consigo imaginar uma petição saindo, hoje em dia, do escritório, sem que ela tenha uma boa fundamentação legal, legislativa, de lei, tá certo? Pelo menos ali umas 3, 4 emendas, ou seja, você conseguir pelo menos alguns entendimentos no sentido daquilo que você está pretendendo, tá certo, pessoal? E doutrina, você trazer o entendimento de autores, trazer o entendimento de professores, de pessoas que estudam aqueles casos, tá certo? Para a sua petição ser realmente uma petição robusta, tá certo? Se você não coloca jurisprudência é porque provavelmente não tem. E se não tem, já fica meio ruinzinha a petição, né? Então, bem complicado. Mas dá um peso, sim, muito grande. É importante que dê. Tá certo, pessoal? E tem mais alguma pergunta? Quer perguntar alguma coisa? Já são 9h15. Já são 9h15, eu vou só... Não, eu vou só liberar para vocês aqui o link da presença, tá bom? Mas eu vou colocar aqui do lado, vou colocar aqui no Teams, mas eu vou abrir para vocês agora os formulários, tá bom? Só um minutinho aqui. Que eu queria ver as questões. Pronto, esse aqui é o formulário da presença, pessoal, viu? Vocês já podem ir respondendo, tá certo? Deixa eu conseguir abrir aqui. Pode perguntar, fique à vontade, eu estou ouvindo. Onde é que eu encontro isso? A jurisprudência não, mas os precedentes, as decisões judiciais. Eu vou nos tribunais? Como é? Exato. É uma boa pergunta, viu? A sua realmente. Uma ótima pergunta. Deixa eu abrir aqui. Hoje em dia tem muitos locais que você pode pesquisar. Eu utilizo alguns sites, especificamente, alguns deles eu até, no caso do Jus Brasil, eu faço um pequeno pagamento para me dar acesso realmente de forma rápida a algumas emendas. Mas é bem legal é bem legal, porque geralmente você procura de tribunal em tribunal, dá mais trabalho. No Jus Brasil, você digita ali, já traz jurisprudência de todos os tribunais ao mesmo tempo. Então, você consegue copiar para as petições de forma muito mais rápida, né? Deixa eu abrir para vocês aqui, por exemplo, estava até com os abertinhos aqui. Vocês devem estar vendo aí a minha telinha. Deixa eu abrir aqui. Geralmente existem esses sites, a gente pode procurar no próprio site do tribunal, tá certo? No próprio site do tribunal você já vai encontrar esse material. Geralmente tem assim, jurisprudência no site do tribunal. E aí, nessa parte de jurisprudência, você já consegue encontrar, por exemplo, eu pego muita jurisprudência do STF. Então, assim, vou aqui no STF. O STF aqui, no caso, né, do Supremo Tribunal Federal, tá bom, pessoal? E eu sempre aconselho o pessoal, comece a pesquisa pelo Supremo Tribunal Federal, né? Inclusive, nós temos agora um novo presidente, tá certo, pessoal? O ministro Luiz Fux. Acredito que nós vamos ter uma certa mudança na própria condução do STF. Ele é um ministro que foi juiz de carreira, e ele tinha posições bastante rigorosas, especialmente na área penal. Então, vamos ver o que ele vai colocar. Então, que jurisprudência, por exemplo, você digita, sei lá, né? Improbidade administrativa. Ops, peraí. Estava pensando sobre improbidade administrativa, vamos lá. Vai aparecer aqui as decisões do STF a respeito do assunto, tá bom? Improbidade administrativa, você pode ler rapidamente as emendas, ler os casos e escolher aquele que mais se adequa ao seu processo, tá bom? Eu gosto bastante do STF, mas eu pesquiso bastante pelo Jus Brasil, confesso. Jus Brasil eu acho melhor, porque me traz tudo ao mesmo tempo. Pode perguntar, Viviane. No caso aqui, os primeiros, deixa eu ver esse daqui, do Alexandre de Moraes. A senhora mandou, não tá dando certo.
Não? Deixa eu ver o que aconteceu. Não, ele tá dando não aceita a resposta. Nossa, que estranho. Deixa eu ver. Professora. Pode perguntar, estou ouvindo. Vou só ver o que foi que aconteceu com o link. Certo. Quando você tem jurisprudências que são de outros tribunais, né, que não é, vamos supor, daqui do estado. Certo. Aí, tipo, pelo que eu vejo às vezes, aí tipo a decisão daqui é negativa ao cliente, digamos assim, né? A jurisprudência que tem aqui é negativa ao cliente, sendo que, vamos supor, lá em Santa Catarina é favorável, né? Aí, tipo, o que é que o juiz ele leva mais em consideração? As daqui ou a de outro estado? Rapaz, os juízes daqui são... depende, viu? Existe um bairrismo, obviamente, né? Em alguns tribunais. Eles vão considerar muito bem... não é nem tão ético, né, ficar falando essas coisas assim, mas existe um bairrismo, sim, de você considerar jurisprudências do Sul diferente das jurisprudências do Nordeste. Mas jurisprudência é jurisprudência. Realmente, se há um entendimento que você colocar, você deve colocar. Agora, o que é que eu faria realmente? Você tenta achar jurisprudência, especialmente se não é do estado do Ceará, tenta achar jurisprudência de tribunais superiores, tribunais regionais, do próprio STJ, tá certo? Porque realmente dá um critério realmente de algo que está hierarquicamente superior dentro da cadeia do Poder Judiciário. Então, eu acredito que os juízes mesmo relatam isso. Eu conheço alguns juízes, alguns são até amigos, e de relatarem que existe uma pressão muito grande, especialmente pelo próprio CNJ, de você ter as suas sentenças excessivamente reformadas, cassadas. Então, se você sabe que o Tribunal Superior ou o entendimento dos tribunais regionais é diferente do seu, há uma grande chance do seu pensamento, da sua sentença ser cassada, né? Você é o peixinho ali num grande lago com tubarões, então há uma tendência assim, deles respeitarem, eu percebo muito isso, assim, de respeitar ou tentarem seguir a mesma lógica de decisões de tribunais superiores, do STJ e tudo mais. Se você conseguir do STJ é a melhor coisa do mundo. Nossa, a gente dá grito de alegria quando a gente consegue uma emenda do STJ para um processo com o qual a gente está trabalhando. É uma das melhores coisas, com toda certeza, tá certo? Não está aparecendo, tenta de novo aí para ver se vai abrir, não é possível. Deixa eu ver. Acho que eu corrigi aqui o... Não tá. Gente, que coisa horrível que foi que eu fiz. Estranho. Deixa eu... Ah, tá certo. Tá certo. Desculpa, pessoal, cometi um gafe horrível aqui. Eu acho que agora vai dar certo. Pode clicar. Agora vai dar certo. A culpa foi minha. Deixa eu abrir então aqui, por favor, os fóruns da aula passada. Deixa eu abrir aqui. Só se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem ficar à vontade. Perguntem, por favor. Prontinho. Constituição em processo. Tranquilo, vamos lá. Vamos ver aqui se a gente... Ficou muda, não sei se é só o meu. Desculpa, Tá mudo. coloquei mudo para todo mundo. Eu coloquei mudo para todo mundo, acabei me deixando muda também. Pessoal, na aula passada eu coloquei lá no nosso grupo de teoria geral do processo as matrículas de vocês com a pontuação que vocês conseguiram nos fóruns, tá certo? Então dava para vocês conseguirem ver ali o fórum 1 e do fórum 2, tá bom? O fórum 3 eu consegui um número maior de respostas, né? Foram 33 respostas, pontuação média de vocês é em torno de 80, tá certo? 80 e pouco, pontuação da maioria de vocês. Mas teve uma questão que me chamou bastante atenção. Eu achei muito engraçada essa questão, né? Assim, muita gente não acertou. Eu queria entender o que aconteceu. Queria entender por que a maioria não acertou essa questão.
A segunda todo mundo acertou, a terceira todo mundo acertou, né? Mas aí quando chegou na sétima, na sétima questão, que na verdade seria mais ou menos a quarta, isso, eu vou até ler para vocês aqui, porque talvez foi trocada, né? Porque ele pode também fazer o shuffle, que é como se mandasse várias questões de forma diferente para vocês. Eu vou abrir aqui a questão, peraí. Pronto, deixa eu abrir aqui a questão para vocês verem, né? Obviamente. Eu queria entender por que foi que o que foi que aconteceu. Pronto, a questão é essa, deixa eu abrir aqui. Deixa eu mostrar. Ai, meu Deus, por que não está mostrando? Todo mundo entendeu a questão em si. Vamos ver se deu certo, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, a questão foi essa. Vocês estão conseguindo ver? Ops, peraí. Sim. Não, já deu o shuffle aqui, eu vou ter que achar a questão. Pronto, foi essa questão aqui. O artigo 5º, inciso 6º da Constituição, 56 da Constituição Federal, tá certo? Disserta sobre a proibição de provas obtidas mediante meios ilícitos. Desse modo, pode-se afirmar que este está. A grande maioria, não a grande maioria, né, mas boa parte respondeu que, por exemplo, era a tá certo? Mediante apenas provas ilícitas obtidas com violação de normas processuais. E eu acho que em torno de umas 15 pessoas. Não sei se foi sem querer, mas não são só as normas processuais, tá certo, pessoal? Obviamente todas as normas. Qualquer prova ilícita obtida de qualquer maneira, ela, de certa forma, independentemente se viola apenas as normas processuais, se viola a norma de direito civil, se viola a norma de direito penal, do Código Penal, é uma prova ilícita, tá certo? Então, por isso que essa daqui não está correta, porque ela restringe aqui violação de normas processuais, então não seria a A, tá bom? Então, algumas pessoas, deixa eu me lembrar aqui, algumas pessoas responderam, acho que foi a E. Cadê o relatório? Está aqui no Excel, peraí. A previsão contida no artigo 5º, vou ler cada uma, né? Vedando a utilização de toda e qualquer prova ilícita como forma de comprová-la. Esse aqui eu não me lembro se eu tratei diretamente dentro de sala, mas existe uma possibilidade. Deixa eu abrir aqui. Só colocar no mudo, pessoal, desculpa, viu? Só colocar aqui no mudo. Pronto. Professora. Eu fiquei muda? Não. É o da aula passada. É porque essa questão me chamou bastante atenção. Porque me chamou bastante atenção. Porque muitas pessoas não acertaram, então achei eu fiquei um pouco confusa. Eu talvez não expliquei direito essa parte das provas ilícitas, né? Talvez a culpa foi minha aí, mas vamos lá. Eu penso assim, se você passa uma questão e, vamos dizer assim, 70%, 80% da turma acerta, então acho que a matéria foi bem explicada, foi bem compreendida. Agora, se menos de 50% acertou, então provavelmente eu não expliquei corretamente, né? Ou então eu não fiz com que vocês compreendessem perfeitamente, ou eu não dei as ferramentas para que vocês conseguissem realmente responder a questão de forma correta. Então vamos só verificar isso aqui, tá certo? Aí essa questão que eu chamei, porque a maioria das outras todo mundo acertou, chegou perto, né? Algumas questões aqui quase todo mundo acertou. Essa questão eu achei que ficou confusa por algum motivo, tá bom? Então, diz o seguinte, vedando a utilização, então a A está errada, tá certo? Não é simplesmente, não restringe apenas as normas processuais, obviamente. Vedando a utilização de toda e qualquer prova ilícita como forma de comprová-la, não. E aí eu acho que eu não expliquei direito essa parte. Na verdade, existe uma vedação das provas ilícitas, tá bom? Mas existe um caso específico, e é muito interessante porque tem a ver com teoria dos precedentes, tem a ver com a própria previsão do STJ em relação às provas ilícitas, que é a ideia do seguinte, você não deve utilizar provas ilícitas para acusar, mas se você puder utilizar uma prova ilícita para se defender, aí nós vamos ver o caso a caso. Então, o que pode acontecer muitas vezes? Digamos que você saiba que uma pessoa tal cometeu um crime contra outra, matou uma outra pessoa. Aí você invade a casa da pessoa, pega as provas, leva na delegacia. Você levou uma prova ilícita. Essa prova não vai poder ser utilizada para acusar essa pessoa.
Mas digamos que você está sendo acusado de ter matado uma pessoa, de ter assassinado uma pessoa. E aí você invade a casa de uma outra pessoa, pega as provas e você, para se defender, você comprova que, na verdade, foi uma outra pessoa que matou, que cometeu o crime do qual você está sendo acusado. Para se defender, tá certo, pessoal? Respeitando o princípio do contraditório, da ampla defesa, essa prova ilícita pode ser aceita dentro do processo. É muito interessante, nesse caso, a utilização das provas ilícitas. Mas perceba, essa prova não vai ser utilizada para acusar ninguém. Não tem como essa prova ser utilizada para acusar uma pessoa, mas ela pode ser utilizada para você se defender. Ou seja, você está precisando se defender, você está desesperado para se defender. Você poderia utilizar uma prova obtida de forma ilícita para se defender, mas para acusar ninguém, não, tá certo? Então, aqui a B não. Apenas assegurando a utilização das melhores provas para a obtenção da verdade dos fatos. Não, nem sempre são as melhores provas, tá certo, pessoal? Geralmente, tudo é prova, a gente brinca com isso, tudo é prova, né? Então, documento todo rabiscado, rasurado. Eu lembro que uma vez eu fui ingressar com uma ação contra uma companhia aérea e tudo que o cliente tinha era tipo assim um documento, que era como se fosse o bilhete de viagem, cheio de anotações e rabiscos. Eu não quis nem saber, tira xerox, coloca no processo. É prova de qualquer maneira. Então, tá ali, vai ter que ser analisado, né? Era o que o cliente tinha, foi o que ele conseguiu. Então, se ele ficou nesse período, acho que ele ficou 16 horas no aeroporto e nada, e a companhia não forneceu esse que é o voucher de alimentação, levou para um hotel, foi uma coisa realmente absurda. E tudo que ele tinha era esse bilhete, é uma coisa assim surreal. Evitando que se utilizem de provas obtidas por meios ilícitos, contrariando os direitos fundamentais. Essa daqui eu diria que é a que está mais próxima da verdade. Tá certo? Evitando que se utilizem de provas obtidas por meios ilícitos, contrariando os direitos fundamentais. Por que salva isso aqui? Porque que estaria de acordo com aquilo que eu falei para vocês antes, de você utilizar uma prova para você se defender. Porque um direito fundamental seu é o direito à ampla defesa. Então, realmente, você utilizar, por exemplo, uma prova ilícita para se defender, você está de acordo com os direitos fundamentais. Agora, você utilizar uma prova ilícita para você acusar uma pessoa, você está indo contra os direitos fundamentais dessa pessoa, tá certo? Então, essa daqui seria a que estaria mais próxima da verdade, mais próxima daquilo que é correto, tá certo? Então, a resposta correta aqui seria a D. É a D, exato. Evitando que se utilizem as provas obtidas por meios ilícitos, contrariando os direitos fundamentais. E aí tem aqui na última, a previsão contida no artigo 5º, inciso 56, diz respeito apenas a instrumentos probatórios em procedimentos cíveis. Está completamente desqualificada, tá certo? Não é restrita a procedimentos cíveis, não é restrita a procedimentos, a normas processuais, não é restrita à norma penal, tá certo? É em todos os âmbitos, tá bom, pessoal? Eu estou vendo aqui uma mãozinha, acho que alguém levantou a mão, pode perguntar. Não, assim, sobre um caso de homicídio, né, um crime contra a vida, o tribunal do júri vai entrar, vai participar, não é? Tudo bem. Aí, você já gosta de fazer pergunta de direito penal. Não, é só uma dúvida sobre a prova ilícita. Claro, pode ter porque nesse caso, a pessoa consegue uma prova ilícita, ela está querendo acusar. Tudo bem, não vai ser levado em consideração. Não vai ser levado, mas para se defender, sim. Mas para se defender, sim. Em respeito ao princípio da... Deixa eu só terminar. Mesmo para acusar, para o tribunal de júri não vai passar uma... Vai interferir, né? Porque as pessoas vão ver, entendeu? Exato. Não, é muito complexa essa situação, tá certo? Especialmente pelo seguinte, a pessoa vai e traz uma prova no tribunal do júri que comprova que não foi ela que cometeu o crime, mas acusa uma outra pessoa. Como é que fica o tribunal? O que o tribunal vai fazer agora? Ele não pode iniciar um processo com base naquela prova ilícita. O que vai acontecer? Vai abrir um outro inquérito e vai reiniciar uma investigação, mas aquela prova, que talvez seja a única prova, pode ser a única prova fundamental, a única prova possível, ela vai ter que ser descartada desde o início, né? Mas aí é aquilo que um amigo meu, advogado penalista, disse: você não pode fazer o trabalho da polícia. Quem tem um trabalho de investigar é a polícia que tem que fazer isso, né? Então, muitas vezes, gente, vocês vão ver isso com o professor de penal de vocês, muitos processos
às vezes são considerados nulos porque o inquérito não é feito da maneira devida. Todas as provas possíveis não são obtidas. Então, o inquérito fica ali capenga, fica assim meio... É difícil para o promotor, por exemplo, fazer a denúncia realmente, porque não tem tantas informações. Ele faz a denúncia com o que ele tem. E não é à toa que realmente nós temos bons advogados penalistas. O advogado penalista que realmente estuda a sua área, ele consegue tirar diversas provas, consegue fazer realmente diversas inserções no processo, levar o processo por anos a fim e, no final das contas, acabar ali absolvendo o seu cliente, não é? Mas, nesse caso, pega mal para o júri, mas é o trabalho do advogado. Nosso trabalho não é nós não somos a polícia, quem tem que fazer isso é a polícia. Então, a gente usa a prova para defender o nosso cliente e o resto quem faz aí é a polícia, o poder judiciário, né? E, gente, eu vi alguma mãozinha levantando, pode perguntar. Fique à vontade. Professora, e em relação ao caso do ex-presidente Lula, por isso que, tipo, ele nunca chegou a ser trânsito em julgado, tá sempre recorrendo? Como assim? Pela maneira que as provas foram obtidas? Não sei, porque a senhora falou na aula passada que o processo tem que ter um fim. Tem que ter um fim. A gente trabalha para isso. Eu queria te perguntar isso. Não, se eu não me engano, a ideia era realmente até que o processo fosse julgado em sede final. Então, essa era a questão. A questão ali não era a discussão relativa ao mérito, era a discussão realmente da possibilidade da prisão após a segunda instância. Ou seja, ele foi julgado, mas o processo não findou. Ele já pode ser preso, já deve ser preso. Então, o questionamento ali, se eu não me engano, não foi em relação ao mérito, foi em relação às provas. E os advogados aí estão corretos, pessoal. Qualquer advogado faria isso. Assim, se você tem um processo como esse, você vai bater nas provas, né? Obviamente, você tem um processo recheado de provas, você tem que bater nas provas mesmo, né? Então, você tem que mostrar que as provas são ilegais, que as provas são ilícitas. Você tem que alegar isso, não tem muito o que fazer, entendeu? Então, eu acho que a alegação no mérito é essa, mas eu não acho que foi por causa disso que a liberação não foi por causa disso, a liberação foi porque realmente se considerou que não seria possível a prisão até que realmente houvesse o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que ainda é uma questão muito controversa, viu? Ainda é uma questão muito controversa no direito brasileiro, tem grandes penalistas dissertando sobre esse assunto, e por enquanto a gente fica assim numa situação meio confusa. Mas a liberação dele da cadeia foi por causa disso. Mas eu acredito que o mérito ainda vai ser discutido. Pelo que eu... E aí muita coisa aconteceu, né, pessoal? Acompanhei ano passado aqueles vazamentos do Intercept e tudo mais. Muita coisa aconteceu. Existem incidentes de suspeição, se eu não me engano, no processo. Existe a questão do questionamento das provas, da licitude de cada uma das provas, né? E o advogado penalista tem que fazer isso mesmo. Você tem que questionar as provas, né? Essas provas são válidas, essas provas são lícitas, porque realmente é o caminho, não tem outro, né? Para você fazer uma defesa na área penal. Tá certo, pessoal? Muito complicado. Especialmente quando tem delação. A delação premiada, ela caiu assim como uma bomba dentro do direito brasileiro, porque o direito brasileiro não estava acostumado com um negócio daquele. E quando a lei da delação premiada ela foi efetivamente promulgada, e essas delações começaram a ser utilizadas dentro do poder, pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, isso se transformou realmente numa avalanche, assim, nossa, é possível fazer essas concessões. Inicialmente era muito mal vista, fazer concessão para acusado, isso não tem sentido, o acusado vai realmente cumprir a palavra dele? Então, ainda é muito controverso, e é claro que numa delação premiada, se você é advogado, e você foi acusado numa delação premiada, como recentemente, né, não sei se vocês viram essa semana, em uma delação premiada, o ex-presidente da FEComércio lá em São Paulo, ele acusou o presidente nacional da OAB, tá certo? De ter pedido propina. Foi uma acusação, tá certo? Uma acusação feita em sede de delação premiada. Qual é o caminho mais comum? É você questionar essa delação. Questionar realmente essa delação como prova. Sim, você falou que eu pedi. Quais são as suas provas, realmente, né? Então, o caminho necessariamente é esse, para fazer a defesa. Eu acho que foi a FEComércio do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro foi? Eu não me recordo agora, eu acho que sim. Ele é do Rio de Janeiro, né? Ele é carioca.
Eu não me recordo agora, mas foi alguma coisa desse sentido. Nossa Senhora, nos grupos de advogado, foi a conversa da semana. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Querem perguntar mais alguma coisa? No restante, eu percebi que a maioria da turma se deu bem. Eu só fiquei confusa em relação a essa questão. Eu achei que talvez eu não tinha explicado corretamente. Vocês entenderam direitinho como é que funciona? Como é que funciona esse princípio da vedação de provas lícitas? Professora, Pode perguntar. aonde eu encontro as notas? As notas... Ah, tá no grupo do WhatsApp. Ah, é porque eu não tenho mais... No momento Você que não... meu carro queimou, aí Ah, tá certo. Ah, entendi, mas eu tô... Não, tranquilo, deixa eu ver então. Eu posso postar aqui no Teams, então, pode ser? eu tô procurando e tava procurando também no Ava e não achei. Eu posso postar aqui no Teams, eu acho que dá certinho também, viu? Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa? Pronto, eu vou encerrar a aula então, tá certo? E aí, novamente, o grupo ele tá aberto, vocês postarem as dúvidas de vocês, dificuldades, o que quer que seja. E daqui a pouco, mais ou menos por volta do meio-dia, mais ou menos, eu vou baixar essa aula, né, ainda, pessoal, para poder fazer para poder postar no YouTube, tá bom? E aí